Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live preparada de forma muito especial, uma live que vai trazer um tema muito interessante. Seja bem-vinda, Flávia. Uma live que vai discutir uma temática muito interessante, que é aprender a investir com sabedoria. E principalmente, eu trago Mateus 25, 14 e 30, que fala um pouco da parábola dos talentos, como uma das possibilidades que nos ensina a aprender as premissas de características de quem domina, lidera as finanças para investir. Então você que vai chegando agora aqui, pega aqui o aviãozinho, manda aí para amigos, familiares, esposa, esposo. Convida todos para nossa live, porque a gente só está começando e a gente está bem no início. Então você que está chegando agora, muito boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Eu espero que vocês gostem, aproveite a live. É uma live que vai tratar de algumas premissas chaves que eu considero muito relevantes, que às vezes a gente descumpre e afeta a nossa capacidade de investir. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês a começar, a pelo menos começar a dar os primeiros passos em direção ao investimento, tá certo? Peço a vocês mais uma vez, pega aqui o aviãozinho, manda aí para pelo menos 5 amigos, convida, diz que a live está começando, que a gente vai abordar uma temática muito relevante hoje, muito interessante, principalmente para as pessoas que querem fazer o dinheiro se multiplicar, tá certo? Então, vamos nessa, tá? Então, a nossa live, a live intitulada Aprendendo a Investir com Sabedoria, me permite já fazer a seguinte pergunta. Você que está aí me ouvindo, você já faz investimento hoje? Conta pra mim aí no chat, por favor. Qual foi o último investimento que você realizou, que você se lembre, né? E qual foi digamos assim, a regra básica que você seguiu para tomar a decisão? Qual foi o primeiro passo que você adotou para decidir sobre o investimento que escolheu? Conta pra mim aí no chat, por favor. Você que está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo, Elaine. Já pega aqui o aviãozinho, manda aí para os amigos, amigas, convida todo mundo para a live, que essa live vai ser bem especial e eu preparei ela com muito carinho para a gente conversar agora à noite, tá? Nós vamos falar sobre investimentos, o que a parábola, o que a parábola dos talentos pode nos ensinar a despeito de investir com sabedoria, né? Ou melhor, o que a parábola dos talentos nos ensina a despeito das decisões de investimento. Porque investimento é decisão, é escolha, né? Você pode deixar o dinheiro parado, como muitos deixam, até debaixo do colchão, né? Os antigos ainda fazem isso, e eu vou contar aqui uma história real que aconteceu comigo quando eu vendi um bem, e aí tomei um susto, né? E vocês vão dar muita risada nesse sentido. Então vamos começar, né? A temática ela foi escolhida por dois motivos e ela tem uma relação muito interessante com a nossa forma de ver a gestão dos nossos recursos, a gestão do nosso tempo e a gestão dos nossos talentos. Então, em alguns momentos eu vou estar falando de finanças, em alguns momentos eu vou estar falando do tempo que nós dedicamos a nós mesmos, e em alguns momentos eu vou estar falando sobre os nossos talentos, que às vezes, por deixarmos de investir nele, eles acabam enferrujando, tá? Então, no âmbito da gestão das finanças pessoais, nós temos várias decisões, né? Em finanças, em particularmente falando, as decisões elas podem ser de financiamento, de investimento, de remuneração. Quando a gente vai falar para uma empresa, por exemplo, uma das principais decisões do gestor, do administrador, é gerenciar as finanças da empresa, tomar decisões de financiamento, tomar decisão de investimentos com a expectativa de obter retorno, distribuir resultados positivos para os acionistas, dentre outras decisões, são vastas.
Mas a decisão de investimento em si é uma decisão bem interessante, porque ela envolve analisar a relação risco-retorno, ela envolve escolher muito bem os ativos e principalmente verificar e definir quais são os critérios que serão levados em consideração para escolher o melhor ativo para compor uma carteira. E essas escolhas, elas variam, né? Os critérios variam de investidor para investidor. Tem investidor que é muito arriscado, tem investidor que é arrojado, muito arriscado, tem investidor que é conservador, tem investidor que é moderado. E a depender de cada um, de cada lente que se usa, você vai escolher um indicador que para um não serve. Mas quando a gente fala de decisões de financiamento, de investimentos, decisão de poupar, decisões de gastos, decisões de não gastar, decisão de comprar, decisões de aumentar a renda, enfim, várias decisões, nós estamos de alguma forma investindo alguma coisa, seja para consumo, seja para obtenção de retorno. Seja bem-vinda, Cíntia, seja bem-vinda, Ariane, seja bem-vindo, Emanuel Dias. Espero que vocês gostem da live. Vocês que chegaram agora, a live só está começando. Pega aqui, ó, o aviãozinho, manda aí para pelo menos 5 amigos e convida, que a gente vai bater um papo bem legal. Então, quando a gente fala de decisão de investir, é sempre aquela que gera uma série de dúvidas, né? Dificuldades, que não se trata apenas de pegar um dinheiro e colocar em um ativo, né? De bens e direitos, né? Sobre os quais a gente espera resultados positivos. Se a gente estiver alocando dinheiro em uma compra de um alimento, por exemplo, o benefício que a gente quer é satisfação pessoal. Só que nem sempre a alocação do recurso é dita como sábia. Por quê? Porque, assim como é a parábola dos talentos, muitas vezes a escolha que você adotou para aquele recurso que escolheu investir pode não ser a escolha que multiplique, que gere o melhor resultado exponencial sobre o seu investimento. Seja bem-vindo, Jefferson, seja bem-vindo, Dani. Manda aí para os amigos, convida todo mundo que a gente só está começando. Seja bem-vinda, Márcia. Então, o que é que eu quero falar com vocês nessa noite? A decisão de investimento, ela é uma decisão que exige sabedoria. Por quê? Não é só ter dinheiro. Não se trata de só ter dinheiro. É saber fazer o dinheiro evoluir no tempo usando a fórmula mágica dos juros compostos. E muitas vezes, ainda que tenhamos a fórmula mágica dos juros compostos, nós, se escolhermos os títulos, os ativos errados, em uma escala de tempo a gente terá perdido dinheiro ao invés de multiplicar. Boa noite, Dani. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. Então, você sabia, por exemplo, que, segundo dados da Anbima, mais de 60% dos brasileiros não fazem qualquer tipo de investimento? Acreditam nisso? Mais de 60%, todo o dinheiro que ganha, que faz, sabe para onde é investido? Coloca aqui no comentário se você sabe. Onde é que vocês acham que o brasileiro investe? Os 60% dos brasileiros investem seus recursos. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários para mim, por favor. Onde é que vai parar o dinheiro do brasileiro que não investe em nada? Você sabia também que os brasileiros possuem hábito de... Dani, uma fraçãozinha assim, mas a maioria desses 60%, sabe para onde coloca? Consumo. 60% não fazem qualquer tipo de investimento e a sua maioria coloca os recursos no consumo. E é consumo de bens e serviços, de materiais supérfluos. E o que vai para a poupança é o que sobra, por incrível que pareça. Flávia colocou aí imóveis também. Ou seja, imóveis é 1 a 2% da população brasileira em geral. Apenas 1 a 2% coloca em imóveis. 16% vai para a poupança, como colocou Dani. Mas a maioria esmagadora gasta todo o dinheiro em consumo. Começa por aí. Será que você está sendo sábio no uso do seu dinheiro? Então,
Se eu te perguntasse, né, onde é que você tem investido o seu talento? Seu talento, fruto do seu trabalho, fruto do seu intelecto, ele está alocado em que tipo de investimento? Eu quero ver vocês participando aí, tá? Nada de timidez. Coloca aí que a gente vai trocando essa figurinha, que pra mim é muito importante. Então, Cauane, seja bem-vinda. Maria também. Então, por exemplo, vocês sabiam que 63%, segundo dados da Anbima, 63% dos brasileiros não conhece nenhum tipo de investimento? Seja bem-vindo, Cabeça, Thiago. Seja bem-vindo, João. Ou seja, alguns que conhecem, mas não fazem nenhum tipo de investimento, corresponde a 13% da população. Mas nós temos 70% da população endividada. Entendeu por que a maioria dos brasileiros coloca em consumo, além de investir mal, consumindo recursos em bens de consumo, ainda investe usando o dinheiro dos outros, ou seja, consome com o próprio dinheiro e consome com os recursos alheios. E isso é bem interessante, por quê? Porque nós estamos falando de alocação de dinheiro com perspectiva de longo prazo. O investimento é isso. Você tem a perspectiva de multiplicar seu dinheiro para uma futura aposentadoria, para uma multiplicação, uma divisão desses investimentos para botar uma parte de imóveis, para oportunidades de negócio que surgirão, para fazer sociedade com terceiros, para fazer a expansão de um negócio, para multiplicar pensando na própria aposentadoria, numa faculdade dos filhos, enfim, tem uma série de objetivos. Mas a gente não está falando de objetivo, a gente está falando da escolha do tipo de investimento. Então, por exemplo, por incrível que pareça, segundo os dados da Anbima, ainda tem quase 1% que coloca dinheiro em colchão, né? Entre aspas, aí, deixa em casa. 0,25% em consórcio, 0,25% em agropecuária, animais, né, a questão bovina. Mas no Brasil, por exemplo, apenas 0,21% a pouco mais de 0,5% investe em ouro, tá? E por incrível que pareça, 0,13% em abrir o seu próprio negócio. Eu só estou dando esses dados para vocês porque é o seguinte: quando a gente fala de investimento, é comum nós, né, falarmos assim, pô, vou investir meu dinheiro na poupança. Você não está investindo dinheiro nenhum na poupança. Você está fazendo reserva de emergência. Poupança é um tipo de investimento, de reserva que a gente faz quando a gente quer buscar, primeiro, reserva de emergência para usar de imediato quando for necessário. Segundo, nós temos medo de investir, a gente vai falar isso nessa noite. E terceiro, nós não conhecemos outros tipos de investimento. Por quê? Porque o medo diz que a gente tem que fazer aquilo que seja mais acessível possível. E nos impede de olhar com uma visão de longo prazo, tirando completamente nossa capacidade de sabedoria. Seja bem-vindo, Davi, seja bem-vindo, Cauane. Então, Cíntia coloca aqui que a educação financeira deveria ser matéria básica nas escolas. Verdade, porque se você forma uma sociedade na base que sabe investir ao invés de consumir, esse valor ele inverte quando estiver na fase adolescente, na fase adulta. Então eu quero te fazer uma pergunta, né? Onde é que vocês têm investido o seu talento? Algumas pessoas colocaram aqui que o brasileiro investiria em poupança, muito provavelmente essas mesmas pessoas têm essas escolhas. Outros imóveis, muito provavelmente essas pessoas também tendem a ter uma tendência de investir em imóveis. Os recursos que vocês têm recebido, por exemplo, né? Vocês têm investido aonde? Na poupança, em uma letra financeira do Tesouro, na letra de crédito do agro, letra de crédito de fundos do setor imobiliário, fundos de investimentos, ações, criptomoedas, imóveis. Onde é que vocês têm colocado seus recursos? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nessa noite eu vou fazer um paralelo entre a nossa vida, né, secular e a vida espiritual. A nós também foi nos dado muitos recursos nessa terra. E a gente também não sabe empregar corretamente esses recursos. Mas existe um investidor que vai nos cobrar.
né? Não pelo uso do recurso, mas quais foram os resultados que nós geramos com esses recursos. Nós multiplicamos, nós enterramos, como vou passar aqui a parábola dos talentos, ou nós consumimos, gastamos tudo porque temos aquela síndrome, né? De que a gente tem que gastar tudo hoje porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Visão restrita, que não entende nada ainda de finanças. Então é preciso entender, sobretudo, que liderar finanças implica em separar, ter uma dimensão, uma capacidade de compreender o que é desejo de necessidade. Quando primeiro você separa desejo de necessidade, você aprende a investir e aprende a fazer reservas de emergência. Um visando no longo prazo e outro para atender as necessidades básicas. E desejo, você reserva uma parte do recurso que nós ensinamos nas finanças como se fosse assim um percentual para o lixo, para você comer aquele hambúrguer, para você comer aquela acarajé sem ter dor na consciência, porque os outros feitos já foram separados. Então, por exemplo, o Thiago Nigro, um dos responsáveis aí pelo Grupo Primo, ele nos ensina, por exemplo, que a gente tem que fazer algumas perguntas quando a gente quer gerir bem nosso dinheiro. E ele coloca de um lado compra por desejo e do outro lado a compra por necessidade. Sempre que você for fazer uma compra, boa noite, Lênio, seja bem-vindo. Sempre que vocês forem fazer uma compra, pergunte o seguinte, para você entender se é necessidade ou desejo. Se for desejo, faça a seguinte pergunta: eu quero, eu posso, fazer propaganda aqui, passei ali no Shopping Salvador, no piso de alimentação, olhei para a vitrine da Doce Sonhos, vi aquela torta de chocolate com morango, deu aquela vontade, desejo. Porque eu não preciso da torta, Via de regra eu não preciso, mas eu dando desejo, aquilo foi mexendo com o meu, aguçou minha vontade. Imagino que vocês agora estão com a boca cheia de água aí também, não duvido nada, Ou quem tem torta já vai lembrar, vai pegar na geladeira. Mas a pergunta é, eu quero, eu posso, eu tenho que consumir agora? O preço é justo porque quando é desejo a gente quebra essa premissa. A gente acha que tem que comprar logo, a gente não olha para o preço e a gente só olha para o quero e posso. Agora veja que interessante, quando é necessário, a gente questiona o seguinte: eu preciso, é algo que vai suprir minha necessidade agora. Eu estou andando no shopping, quebrei minha sandália. Se eu voltar para casa, no mínimo descalço, e se eu não tiver outra sandália, no outro dia eu vou ter que comprar. Então eu preciso, mas não deixo de avaliar também um preço justo. Então, em qualquer das circunstâncias, o que vai separar uma coisa da outra é desejo. Sempre começa com eu quero. Eu tô com a vontade de comer uma acarajé, eu quero comprar uma acarajé. Comece a perceber isso, que é uma das cascas de banana para te levar para um consumo não necessário. Preciso, então é necessidade. Então, só é possível pensar em investimento se a gente conseguir fazer um bom planejamento financeiro. E todo passo para um bom investidor, ele começa quando não há mais dívidas. E eu tenho que falar isso, Um indivíduo que acha que é sábio pegar o dinheiro dele, botar na poupança, botar no mercado de ações, sendo que ele tem um débito, que os juros é o dobro do que ele vai ganhar no investimento dele, desculpe, amigo, você não está sendo sábio. Você está fazendo com que sua dívida cresça, seus investimentos não gerem o resultado que você precise e você vai ficar cada vez mais endividado, porque você vai ter outros projetos, outras necessidades que você vai despertar o desejo, e se você não tiver cuidado, aquilo vai te levar a um aumento de endividamento. Então a primeira questão para ter um investimento de sabedoria é: só comece a investir se você tem sua vida financeira equilibrada, ou seja, se você tiver sem dívidas, tá? Ou minimamente uma dívida controlada. Então, segundo, eu quero dar um passo no investimento. Eu tenho a capacidade de planejamento financeiro equilibrado,
eu domino os meus talentos, eu sei muito bem onde alocar os meus talentos, então eu preciso ter conhecimento a despeito das oportunidades de investimentos que existem. Eu tenho noção de qual é a minha reserva de emergência. Por quê? Porque a reserva de emergência ela vai ser necessário, amigo, amiga. Não faça investimentos, principalmente para aprender dinheiro, se você tem uma vida instável, se você não tem como dimensionar muito bem, por exemplo, a capacidade de um evento acontecer e você conseguir ter um poder resolutivo muito rápido, tá certo? Então, isso é muito importante. E terceiro, se você domina suas finanças, lidera suas finanças, já consegue ter reservas de emergência, tá? Consegue ter reservas para cobrir pelo menos 6 meses das despesas essenciais e tem um endividamento equilibrado, controlado, agora você pode começar a pensar em investir, tá? Mas antes da gente falar sobre a lógica e os tipos de investimento, eu queria tratar alguns princípios básicos e agora eu quero falar da parábola dos talentos. Boa noite, Leia, seja bem-vinda. Grazi, seja bem-vinda. Jeane, Gel, seja bem-vinda. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Dai, seja bem-vinda. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Noêmia, seja bem-vinda. Por que eu quero falar da parábola, né, dos talentos? Porque quando eu falo de talentos, se a gente pegasse lá quando, né, foi falado de talentos lá em Mateus, na Bíblia, e trouxesse para os dias atuais, talentos poderia ser 40 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, não importa, tá? Tem alguns estudos aí que tentam fazer essas estimativas, não é o nosso objetivo aqui. Talento pode ser seu trabalho, talento pode ser seu tempo, talento pode ser o seu dinheiro. E eu queria que vocês entendessem apenas o seguinte: como vocês têm investido os vossos talentos, tá? Então, a parábola do talento fala de um homem rico, né, que ao fazer uma viagem, ele deixou uma quantidade de talentos para os seus servos, tá? E aí, para tanto, ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Assim fala a Bíblia, né? Sendo que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e um outro recebeu apenas 1 talento. Diz a Bíblia que o primeiro, ele conseguiu dobrar o talento. O segundo também. Então 5 foi para 10, 2 foi para 4. Só que aí o terceiro fez o quê? Enterrou o talento, né? Ao invés de buscar a multiplicação, ficando com o único talento que recebeu. Primeira pergunta que eu queria fazer nessa noite para provocar reflexões em vocês é: qual dos 3 servos você se identifica mais? Eu vou separar um pouquinho aqui a questão da grana. Você às vezes tem uma habilidade imensa, tem um talento extraordinário, mas você resolve enterrar. Deus te dá esse talento, Ele te dá tanta facilidade para usar ele, e você escolhe enterrar. Por quê? O que te paralisa? É medo? É insegurança? É o medo de errar ou o medo do julgamento? O que é que vocês acham que aquele servo se preocupou em não investir e guardar enterrando o dinheiro? Qual foi o fator que fez com que ele enterrasse o dinheiro, né? Uma das questões que a Bíblia traz, por exemplo, é que ele fez da gestão do dinheiro como se o dinheiro não, como ele interpretou que o dinheiro não era dele, que o homem, né, o homem rico explorava demais. Ele não estava nem aí para o dinheiro do homem rico. Mas veja, a vida de sabedoria, ela nos ensina que a gente deve fazer para o próximo aquilo que nós faríamos para nós mesmos. E muitas vezes, eu vou pegar vocês aqui na contramão. Muitas vezes aqui deve ter vários gestores que dão a vida para gerir bem o negócio no qual é empregado, mas não dá nem 1% do que se dedica todos os dias para gerir os negócios próprios. Por que vocês acham que acontece isso, né? Por que a gente se dedica tanto a
tratar talentos de terceiros e os nossos próprios talentos a gente enterra. Então os servos que receberam 2 e 5 talentos investiram e multiplicaram. Já o que recebeu decidiu guardá-lo debaixo da terra, né? E aí esse Léa está colocando aqui, né? Falta de planejamento, preocupação com o futuro. O Vilma já sinalizou aqui, já fez muito também, né? E o enterrar aqui, entenda, né? Em alguns momentos como metáforas também, o enterrar muitas vezes é não fazer nada com o que se tem em mãos. Nem mesmo se expor ao risco, né? Porque muitas vezes nós temos uma questão muito interessante. Nós colocamos o medo e a preocupação do que os outros vão achar e nós enterramos o nosso talento, que pode ser o nosso tempo, a nossa habilidade, a nossa competência, os nossos próprios recursos, porque a gente está preocupado com o que as outras pessoas vão achar das nossas decisões. Essa parábola, por exemplo, né, fala que o terceiro servo ele ficava julgando muito o homem que concedeu ele o talento, né? E eu fico me perguntando muitas vezes, né, quando a gente tem pouca sabedoria. Boa noite, Magna. Boa noite, Maxwell. Seja bem-vindo. Boa noite, Ellen. Então, muitas vezes, né, a passagem aqui, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? A passagem de Mateus 25, 14 e 30, né? Tal como os talentos, né, que são entregues em nossas mãos, né? Deus nos entregou também talentos, recursos e oportunidades que a gente deveria estar investindo em algo, mas a gente não está fazendo absolutamente nada. Saúde, tempo, inteligência, conhecimento, capacidade, competências e habilidades que foi dada de forma natural nas nossas vidas, mas a gente simplesmente enterra diariamente os nossos talentos. E por que nós enterramos nossos talentos, né? Por que que você já tem os conhecimentos mínimos sobre as possibilidades de investimentos e fica o tempo inteiro preferindo investir nos talentos de terceiros? O que você acha que pode estar provocando isso? Por exemplo, você já tem conhecimentos mínimos sobre as possibilidades de investimentos ou você fica aguardando alguém te indicar o que fazer, né? O talento, ele pressupõe muito a questão da sabedoria, né? Que a gente falou há um tempo atrás. Por quê? Porque no campo dos investimentos, e aqui eu falo, por exemplo, no campo do mercado financeiro, muitas vezes a gente confunde o conhecimento técnico com a escolha sábia, né? Quando desejamos investir, por exemplo, em um ativo financeiro ou um bem real, um imóvel, como foi dado um exemplo aqui, né? Qual é o nosso objetivo, né? Por que há interesses distintos? Ou até mesmo, por que muitas pessoas só investem em poupança? De certo modo, se a gente for pegar do ponto de vista geral, não é tão simples a gente dizer, porque eu estou falando de um país com 70% das pessoas endividadas. Falta de educação financeira, falta de entendimento do que são investimentos, acreditam que, como recebem pouco, tem que investir de forma medíocre também. Acredita que quem investe é uma pessoa muito ambiciosa, mas nada entende do que é investimento. Se fosse assim, o primeiro servo que investiu e dobrou o seu resultado seria negativamente interpretado pela Bíblia. Mas eu quero falar também do talento que Deus nos deu. O que ficará de legado, de resultado, com os talentos que Deus nos deu nessa vida, ao final do nosso período, do nosso ciclo aqui, né? Assim são os investimentos. Só que nos investimentos, seja ele para Deus, seja ele para fins no mercado financeiro, implica em fazer escolhas. E aqui é que entra a estratégia. Fazer escolha é saber ser estratégico. E ser estratégico não é para todo mundo que não seja sábio. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas ele não sabe escolher. Por exemplo, eu vou investir no mercado de ações e quero escolher papéis. Que tipo de papéis vocês me recomendariam? Depende, André. Nível de risco, setor econômico da empresa,
se é um setor muito volátil como commodities, se é um setor de consumo, setor varejista, se é uma empresa boa pagadora de dividendos, quanto que ela distribui de dividendos. Tem uma série de critérios que a gente pode usar para definir a nossa estratégia. Investimento não é só tomar a decisão quando tem um recurso, é planejar a decisão para que a gente invista, aloque bem os recursos e que maximize o nosso melhor retorno. Porque eu falei em uma live passada que quando a gente quer investir, a gente vai logo para a relação risco-retorno. Um investidor arrojado vai pensar, quanto maior risco, maior retorno. Mas não é garantido que você tenha maior retorno. É a expectativa de quanto menor risco, menor retorno. Maior segurança para quem não quer colocar parte da fração dos seus recursos em risco. Ótimo. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, olha, para começar a investir, né, qual é o primeiro passo que a gente deveria dar? Né? Qual é a primeira estratégia que a gente deveria adotar? Primeiro passo é a gente se conhecer e conhecer o tipo de investimento que a gente quer fazer. Não passa por ter dinheiro ou não ter dinheiro. O conhecimento vem antes. Por que milhares de pessoas que ganham prêmios não conseguem conviver com os prêmios por muito tempo? Porque falta entendimento, falta sabedoria e você acaba entrando na estatística de 70% de endividados que só fazem compra de consumo. Não investe. Investir em ativos que geram expectativa de resultado futuro são ativos que nós esperamos dele um retorno. Seja ele financeiro, seja ele econômico, seja ele um retorno de benefícios. Por exemplo, quem trabalha com investimento em gado, né? Compra lá uma vaca, alimenta ela bem, no mínimo, para extrair leite e vender. E ao final do período, ou ela vai ser comercializada para fim de corte, ou ele vai negociar em um outro tipo de animal para voltar a produzir. Mas você tem ali a técnica de como produzir mais leite, você tem ali o conhecimento de como alimentar, o horário de alimentar, de separar os bezerros logo quando nasce, para que não haja ali, né, a sucção imediata da quantidade de leite que vai estar sendo produzida. Ou seja, nós muitas vezes deixamos de ter retornos bons a partir de escolhas de investimentos porque na verdade nós não sabemos quais os conhecimentos que são necessários para investir, né? Então, para começar a investir, eu queria que vocês anotassem isso, né? Você primeiro precisa entender que existe um passo a passo. E esse passo a passo não deve ser alterado, você não deve pular degraus, tá? E quais são os degraus, André? Quais são esses degraus, né? Você não pode já começar, por exemplo, com o mercado de ações se você não sabe minimamente fazer poupança. Ou que a poupança rende menos do que um título do Tesouro Nacional. Ou que tipo de risco cada ativo oferece para seu investimento. Segundo, você precisa entender que existe um estágio da nossa vida. E você precisa se enquadrar primeiro, saber exatamente qual é o seu estágio. O seu estágio é de devedor, o seu estágio é de consumidor, o seu estágio é de poupador, ou você já está no estágio de investidor? Thiago Nigro fala muito isso, né? Recentemente eu estava participando de uma mentoria com ele. Boa noite, Silvânia, seja bem-vinda. Boa noite, Rayane, seja bem-vinda. E ele fala muito bem isso, né? Devedor é aquele que está no negativo. Não vai pensar em investimento agora. Resolve sua vida primeiro. Se você é um cara que está na dimensão consumidora, não está endividado, mas está também com a situação de que nada sobra. Porque você está naquela estatística que não investe nada, não deve a ninguém, mas seu dinheiro vai tudo para consumo. Troca de carro, troca de roupa, troca de equipamento, investe muito em questões estéticas, consumo. Se você é um poupador, então no mínimo você entende a importância de guardar dinheiro, de investir, né? Mas ainda não tem um conhecimento consistente de evoluir para uma decisão de uma escada seguinte, que é escolher um ativo para investir.
Agora, se você é um investidor, você tem clareza, primeiro, do que você quer. Investidor, Vilma, investidor, ele quer ter independência financeira. É aquela verdadeira história. Fazer o dinheiro se multiplicar, trabalhar pra gente, né? Alguns não gostam muito desse termo, a partir das escolhas de investimento. E quando você começa a botar o dinheiro para se multiplicar, você começa a gerar novas oportunidades de investimentos, empreendedorismo, com recurso decorrente, resultante dos seus investimentos. Os seus recursos, os seus talentos mensais, eles passam a ter um objetivo muito claro também, né? Então, para a gente investir, a gente precisa ter uma boa gestão financeira. E para ter uma boa gestão financeira equilibrada, o que é preciso fazer? Primeiro, entenda o seguinte: você quer ser um bom investidor? Qual foi o último investimento que você fez em você? Se você não investir em você mesmo primeiro, você vai consumir tudo que os outros falarem para você. Então, se você quer começar com aquela função, sair da função de devedor, pague primeiro a você mesmo. Primeira questão, se pague. Ponto. Segundo, saia da função de consumidor. Gaste menos, gaste melhor. Gastar melhor significa ter consciência em que está gastando. Terceiro, precisa ter consistência na poupança. Estou botando esse dinheiro aqui, mas eu vou tirar daqui a 3 meses porque eu quero ir naquela festa. Sabotador. Caia fora. Comece a controlar seus gastos e pare de agir no piloto automático, né? Então, por exemplo, verifique se você se acha investidor. Alguém aqui falou que estava se identificando muito com o primeiro servo. Faça o seguinte teste, né? O seu salário está sendo investido em quê? Em ativos ou passivos? Ah, André, em ativos, ótimo. É naquele carro que você comprou financiado, é? Sinto muito, ali é um passivo, viu? Passivo porque, primeiro, ele não está gerando retorno nenhum. Ativo é um bem sobre os quais a gente espera benefícios futuros. Pertencente a uma pessoa, então se é financiado ele não é nem seu. Sobre os quais a gente assume todos os riscos e benefícios e que geram fluxo de caixa. Se seu carro todo mês, que está financiado, que você acha que é seu ativo, gere PVA, gasolina, parcela do financiamento, manutenção, ele não é investimento, tá? Você está tendo gasto com ele e, portanto, o retorno aí é apenas o benefício de não andar ou de Uber, ou de ônibus, ou de qualquer outro meio de transporte, tá certo? Ah, comprei um celular, dividi em 10 vezes, eu fiz um investimento retado. Não, você comprou dívida, mais uma vez. E assim sucessivamente. Então comece a fazer algumas perguntas. Eu sou um investidor de verdade? Eu faço poupança, eu tenho reserva de emergência. Se tivesse um problema no meu trabalho, o dinheiro que eu tenho guardado cobre pelo menos de 3 a 6 meses, sem eu precisar passar dificuldade? Se essas respostas fizerem sentido para você, coloca um coraçãozinho aí para mim, tá? E eu falei para vocês, não pule etapas. Por quê? Para uma pessoa se tornar investidor, o básico é ele começar a poupar. O básico. Mas a poupança eu só indico para quem está fazendo reserva de emergência, porque você vai precisar usar o dinheiro de imediato. Se você já saiu da fase da poupança, aí começa a primeira escadinha, Tesouro Nacional. O governo federal emite títulos e você pode se tornar sócio do governo, sócio entre aspas, tá? Aqui a gente não vai aprofundar, eu vou fazer uma visão bem ampla das possibilidades para vocês ficarem empolgados em investir no talento de vocês, tá? Tesouro já faço, André. Opa, então tem algo melhor um pouquinho acima. CDB, LCI, LCA. Mas já estou nessa fase também, André. Aí vai subindo. Opa, fundo de investimentos imobiliários. Eu quero me tornar recebedor de aluguel de galpões que são alugados e que me pagam resultados de aluguéis. Opa, já saí dos fundos de investimentos imobiliários. Eu quero ser acionista de empresa. Vou para o mercado de ações no Brasil
ou eu posso investir em ações no exterior, BDRs. Agora, se eu já estou muito bem liderando minhas finanças, se eu já tenho dinheiro diversificado, já tenho minha reserva, o dinheiro já está fazendo resultado para mim, eu já ganhei uma independência financeira, já tenho um know-how, uma expertise robusta, por que não pensar em criptomoedas também? É uma oportunidade. A grande diferença é que criptomoedas são escassas, diferente de real, que o governo pode ficar emitindo várias vezes. As criptos, elas estão escassas. Há mineradores aí alguns mineradores que dizem que talvez ela vai chegar um momento que a gente não consegue mais minerar essas criptomoedas, ela vai ter um valor muito exorbitante. Então quem investe hoje pode se beneficiar muito no futuro, tá? E tem os imóveis também, né? Tem os imóveis que são tipos de investimentos. Então, o que é que eu queria falar para vocês de decisões de tipo de investimentos associando com as parábolas dos talentos? Primeiro, decisões de investimentos não pressupõem ter apenas recursos e decidir investir. Antes de ter recurso, a gente precisa ter conhecimento e sabedoria. Saber o que fazer com o dinheiro. Isso é muito interessante porque muitas vezes quem não sabe o que fazer com o dinheiro, quando ele chega, gasta mal. Não sabe investir, não sabe escolher o recurso, né? Não tem premissas, não tem critérios para escolher os ativos e aí acaba se dando mal. Então, buscar conhecimento para então buscar investimento e não ficar comprando a ideia, poxa fulano, ó, gasta dinheiro, ó, compra isso, compra aquilo, invista aqui, invista ali. Não, se você não tem conhecimento, procure ajuda, tá? Até para que você consiga ter uma boa negociação nas escolhas de investimento, você precisa ter segurança, conhecimento, expertise. Eu fui negociar uma vez um ativo meu, né? Era um imóvel, e a pessoa queria comprar. Só que depois que eu terminei de apresentar o imóvel, a pessoa falou assim, eu estou na dúvida. É porque eu não conheço muito de imóvel. E aí, claro, eu sou uma pessoa que eu sou muito atenciosa nesse sentido. Falei assim, olha, eu sugiro que você não tome decisão agora, apesar de eu que desejar a venda. Boa noite, Paula. Eu sugiro que primeiro você sente, coloque no papel qual é o seu objetivo. Você quer investir para aluguel? Então você escolha aí 3 regiões. Por que você quer investir, sei lá, na Pituba e não em Brotas? Quais são os benefícios e os malefícios? Você não quer ter risco por causa da inadimplência, se está com medo? Então, existem empresas, startups que fazem o repasse mensal do aluguel fixo para você e ficam com a responsabilidade do risco. Então, busque conhecimento antes para então decidir. Porque depois que você decidiu e decidiu errado, perdeu dinheiro, já foi. A gente às vezes erra por um outro problema também. Sabe por que a gente decide mal os investimentos? Às vezes nós temos feridas emocionais não cicatrizadas que a gente quer fazer daquele dinheiro que a gente tem em mãos um conjunto de coisas que a gente não deveria. Lembra desejo e não necessidade. Vai pelo desejo, quebra com o recurso que tinha, toma emprestado, quebra com o recurso emprestado e aí agora a gente vai ter um grande problema para resolver. Tive fases da vida que eu já passei por isso. Já investi mal. Já tomei decisões de investir em carro quando na verdade eu estava comprando passivos. Já fiz processos de financiamento de imóveis com aquela mentalidade, né, de desde pequeno eu quero ter minha casa, etc. Quando na verdade eu estava pagando ali 2, 3 imóveis. Então as escolhas às vezes elas são por falta de sabedoria. E eu quero que nessa noite vocês entendam. Primeiro adquira a sabedoria. E a Bíblia nos ensina que a sabedoria ela prescinde de qualquer coisa. Você pode ter conhecimento, você é do ramo da confeitaria, você é do ramo das finanças, você é do ramo das vendas, você é da área de TI, você é da área de varejo, não importa. Você pode ter muita bagagem, ter muito conhecimento. Sabedoria é a fração do conhecimento aplicado. Se você não souber falar a língua dos anjos para vender seu produto, o cliente vai embora e não compra nada na sua mão. Você pode ter pós-doutorado. Ele compra na mão de uma pessoa que nem conhecimento formal pode ter na escola, mas consegue vender. Sabedoria. Tá? Então, escolher investimento pressupõe você saber exatamente o que você está fazendo e o que você precisa para gerir. Tá?
Tem um autor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que também escreveu O Poder da Educação Financeira, que ele fala sempre que educação financeira de nada vale o esforço se você não sabe, não tem e não pratica a sabedoria, né? Sem ter educação financeira, de nada vale qualquer esforço. E o que é educação financeira? Sabedoria para usar o dinheiro de forma correta. O próprio Kiyosaki, que é o autor, né, desse livro, Diego, seja bem-vindo. Ele fala que muito mais importante do que ganho de capital, que muitas vezes a pessoa fala assim, vou comprar um imóvel, daqui 2 anos está valendo 10, estou comprando por 100, está valendo 300 mil. Querido, você está comprando ganho de capital. Isso não está se convertendo em dinheiro para você, só se você vender. Então, o mais importante de ver ganho de capital é ver o dinheiro circulando, fluindo em seu fluxo de caixa. E a Bíblia ensina caceteiramente lá que você pode ser um empreendedor. Intraempreendedor. Saiba fazer, ser inovador com o que você já faz, né? Então, para esse autor, né, em que pese o ganho de capital aumente o patrimônio de uma casa, de um sítio, de uma fazenda, o que importa de fato são os recursos financeiros que fazem os investimentos fluírem, né? Que permite você reinvestir e gerar mais resultado, né? Então, por exemplo, eu sempre cito essa história, né, conversando sempre com meu sogro, quando a gente vai bater um papo, né, ele não teve educação financeira. Mas qual era a visão dele? Se eu comprar uma casa pronta, eu vou ter que morar nela. Se eu comprar uma casa térreo, eu não posso construir no segundo andar. Mas se eu comprar um terreno e construir um em cima do outro e fazer um prédio, eu vou ter múltiplos apartamentos que eu posso alugar. Pai Rico, Pai Pobre ensina muito um pouco disso, né? Às vezes a gente quer morar em um apartamento. Tá, moradia, beleza. Mas se você quer investir no imóvel, onde é que você vai investir? Então tem investidor assim, eu quero investir num apartamento na Pituba porque o valor é mais alto. Mas a rotatividade desse imóvel, querido, como é? Você consegue alugar ele fácil? É uma região boa, né? Então, para investir, você precisa escolher também as características do que você está investindo, né? Então, às vezes a gente está comprando algo que está gerando um ganho de capital, mas não está gerando fluxo de caixa. É importante, portanto, que vocês entendam que os investimentos, por exemplo, em imóveis, por exemplo, né, em que pesa a valorização do bem, a construção de riqueza requer que esses bens movimentem fluxo de caixa. Isso só vai acontecer se você comprar e vender, tá? Uma outra questão que eu queria dizer para vocês é o seguinte: você está focado, né, em que tipo de investimento? Porque, a depender do tipo de investimento que você estiver focado, você precisa primeiro fazer um investimento maior, que é em você mesmo. Você precisa adquirir conhecimento naquela área, né? Há muitos investidores que são investidores superficiais. Passam, pegam um card, lê, sai falando para todo mundo que aquele investimento é bom, mas ele não faz isso. Ele não conhece. Ou ele teve um conhecimento básico ali na faculdade, a pessoa vem conversar, ele já fala como se tivesse propriedade, e a pessoa vai lá e toma uma decisão errada. Então tenham cuidado também na forma com que vocês se aconselham quando está com dinheiro. Porque quando a gente está com dinheiro, a gente quer tomar decisões rápidas e aí está o erro. Você compra, investe desejos revestidos de necessidades, tá? Então, devemos investir em ativos que gerem rendas e não aqueles que geram despesas. Segundo, há muitos equívocos quando a decisão é apenas para ter o ativo e não na utilidade do ativo. Eu quero ter um carro 4x4 porque era meu sonho. Tá bom, você está preparado para pagar um seguro de 4, 5 mil reais? Está preparado para a troca dos pneus ser quase 3 mil reais? Se uma roda empenar, você pagar quase 1.500? Então veja, são coisas que são sutis, mas que a gente acaba se atrapalhando, né? E aí, quais são as lições para a gente aprender a investir e multiplicar os nossos talentos? Primeiro, entenda o seguinte: cada pessoa possui os recursos que é capaz de ter. Se não está satisfeito com o dinheiro que você tem, então precisa deixar de ser o servo que recebeu um talento e com medo ou revolta nada fez.
convido a vocês nessa noite a pararem depois dessa live e se perguntar amanhã, quinta-feira, o que farei com o meu talento a partir de agora. Não importa o talento que você tenha. A pergunta é: qual destino você vai dar com a sabedoria, com o conhecimento, com a habilidade, com a sua vida que Deus te deu, porque não é sua, é dele, para ele são todas as coisas, ele te deu, e a você está incumbido aí o desafio de escolher os melhores investimentos para gerar os melhores resultados para Deus. Você vai prestar essa conta em algum momento, tá? E eu quero que fique claro uma questão: você tem um dinheiro que pode ter, seu salário, sua renda, seus negócios são limitados ao que você é capaz de ser, fazer e ter. Não fica comparando a sua vida com ninguém. Não faz os investimentos que as outras pessoas estão fazendo, eles são diferentes. Tem capacidade financeira diferente. Tem uma inteligência também que difere da sua, não é melhor nem pior. Pensam diferentes. Então não pongue, né? Não faça uma carona no investimento que você não conhece, tá? Mateus 25:15 fala o seguinte: olha, e a um deu 5 talentos, e o outro 2, e a outro 1. A cada um deu segundo a sua capacidade. Entenda exatamente isso. Nós precisamos aprender a investir conforme a nossa capacidade. Então vocês já ouviram falar, por exemplo, que tem pessoas que ganham em loteria, como eu falei, e tem dificuldade de manter os recursos em mãos, né? Eu estava lendo uma pesquisa recente, que foi uma logo depois da Ambima, né, que fala que mais de 70% das pessoas que ganham em loterias, elas perdem tudo na sequência, porque justamente elas não têm sabedoria para lidar com muito dinheiro. Tem pessoas que vai subir no salário e está toda endividada também, porque ou ali tem uma ferida emocional que não está sendo curada, ou é uma pessoa movida a consumo, ou ela acha que pode comprar tudo e esquece de investir, de guardar dinheiro. Não esqueçam que Provérbios 13:11 fala o seguinte: a riqueza, né, a riqueza de procedência vã, né, diminuirá. Ou seja, se você está colocando o seu talento em coisas que não tem propósito, ao invés de você evoluir seu patrimônio, você vai diminuir. E eu tenho várias experiências, né, ainda com um entendimento baixo, que eu já fiz isso, né? Tem muitas pessoas também que fazem, às vezes coloca dinheiro em um jogo de azar, em busca de dinheiros fáceis, lá atrás, né, das pirâmides. Riqueza de procedência vã diminuirá. Está na Bíblia. A Bíblia é o livro mais antigo de finanças do mundo. E você não precisaria comprar livro nenhum. Se você se dedicar a olhar cada detalhe, você vai aprender. Outra coisa, você precisa fazer dinheiro, né? Agora, ô André, não estou conseguindo. Aprenda algo que você não sabe ainda. Quais são as aprendizagens que você tem conseguido ter que vai gerar recursos para você? Então, se você precisa fazer dinheiro, mas não sabe como conseguir, aprenda algo que você não sabe ainda, e ali vai ter uma oportunidade nova para você. Tem pessoas que é extremamente mentalidade fixa, faz aquilo, quer ganhar dinheiro, mas não está conseguindo evoluir, continua fazendo a mesma coisa. Boa noite, Lu, seja bem-vindo. Boa noite, Sandra, seja bem-vindo. Ou seja, fica o tempo inteiro ali repetindo os padrões e não sai daquilo. E tem a dificuldade de investir em conhecimento. Pega o seu talento e fica enterrando. Então, tem um autor citado por Samuel Vinícius, que foi um dos autores que eu estava lendo para escrever um pouco esse texto, né, sobre lições financeiras da parábola dos talentos, chamado Roberto Schuller, né, que assim ele afirma: ó, você nunca sofre de problemas financeiros, mas sim de problemas de ideia. E é verdade, gente. O problema não é dinheiro, é a ideia que você não tem para fazer com que aquele dinheiro se multiplique. É verdade. Tão certo assim que a gente tem capacidade limitada de empreender. Por quê? Porque não toma a primeira decisão, e a gente fica sempre querendo tomar a decisão que dê melhor resultado. Mas vem cá, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você primeiro precisa investir para depois ter resultado.
A gente fica preocupado logo no resultado e esquece de adotar a melhor estratégia. E isso acaba gerando problemas na gestão financeira, tá? Então todo esse contexto ele vai te ajudar a tomar as decisões, as ações que eu chamo de estratégia para você multiplicar seu dinheiro. Então, seu problema não é financeiro, mas é a falta de ideia que você está tendo para fazer seu dinheiro se multiplicar, tá? E o que é que te impede de investir? Você ainda não tem a vida financeira organizada, você está endividado, você tem medo, não conhece os tipos de ativos. É simples. Toma a decisão agora e começa a procurar ajuda. Procura alguém para te ajudar a tomar os primeiros passos, as rédeas das suas finanças. Uma mentoria para te ajudar a organizar as finanças para você ter clareza e com clareza você começar a evoluir. Busque sabedoria. Busque conselho. Tá? Uma outra questão, né? Como é que você tem distribuído os seus recursos? Né? Quantos por cento representa a sua despesa essencial? 100%? Então você precisa de 110 de renda, né? Então você vai viver endividado. Então, eu costumo fazer uma brincadeira. Você quer ser um investidor bom? Use a contabilidade pública nas suas finanças pessoais. Sonho só pode vir limitado ao que você ganha. Ponto. Quero financiar apartamento, tem dinheiro? Não, então não pode. Quero comprar um carro, tem dinheiro? Não. Ou seja, na administração pública você só pode gastar o que foi autorizado a gastar. Se você gasta mais do que tem, você vai responder administrativamente, criminalmente e assim sucessivamente por crime de responsabilidade fiscal. E por que com o nosso dinheiro, né, a gente faz tudo errado? Porque nós vivemos uma vida sem propósito, porque a gente não sabe, não tem ideia do que fazer, não busca conhecimento e aí acha que é falta de dinheiro. Não é falta de ideia. Guarde isso. Não é o fato de você não ter dinheiro, é a ausência de ideias que você não tem, que você, tem ausência de ideias e não sabe o que fazer com ele, tá? Você sabia, já caminhando para o final, que conforme a Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, menos de 1/4 investe em produtos financeiros, 1/4 da população brasileira, tá? Por exemplo, né? Eu dei um exemplo aqui que 60% não sabe nem sequer quais os títulos básicos de investimento. Um paralelo aqui, uma vez eu fui vender um veículo, né? E aí eu marquei no shopping para mostrar o veículo e tal. Aí, depois que eu mostrei a moto, falei, bora agora ali no banco. A chave tá aqui, o documento tá aqui. Vamos nessa. Ele falou, não, pera aí. Aí o senhor tirou um malote, um saco literalmente do Bom Preço, cheio de dinheiro e entregou. Tá pago. Eu falei assim, rapaz, você é louco? Não, meu dinheiro é guardado, não quero conta com banco. E aí, ele é sábio? Ele é ingênuo? Ou é ignorante? A gente não pode julgar, né? Cada um tem as suas premissas, os seus axiomas para tomar decisão, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se aquele dinheiro todo estivesse aplicado em um investimento seguro, ele teria me pago e aí a diferença que são os rendimentos aplicados em um outro objetivo. Entende? Conhecimento é tudo. Então, não deixe o medo te parar, tá? Não deixe de buscar conhecimento para você evoluir. Se você tiver medo de perder, então você não está preparado para ter. Ah, eu quero ter um patrimônio de 1 milhão daqui a 10 anos. Mas eu tenho medo de investir no mercado de ações. Então você não tem condição de ter 1 milhão. Porque se você tiver 1 milhão, você vai perder seu dinheiro todo. Tá? Não esconda o seu talento abaixo da terra. Ou em muitos dos casos, no colchão. Que é o que muitos fazem. Tá? Não compare seus talentos com os outros. Lapide o seu talento para que ele te ajude a fazer dinheiro. E aqui eu queria citar uma passagem interessante de Deuteronômio 10:14, que diz o seguinte, ó:
Eis que o Senhor, eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nele há. E aqui é interessante porque os recursos que Deus te deu não é seu, tá? Você é um administrador dos recursos de Deus, assim como você é um administrador da empresa que você faz parte. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: como você tem gerido esses recursos? Esse como vai fazer toda a diferença na sua vida. Seja seu tempo, seu dinheiro, seus investimentos, seu trabalho, seu patrimônio, seu relacionamento, enfim, seu trabalho. Então, a maximização dos recursos ele não deve ser para atender aos interesses e desejos da ganância. Isso é um princípio que eu aprendi e eu retrato ele sempre. Nós devemos maximizar os recursos principalmente para o reino de Deus. E aí, isso aqui faz uma virada de chave na cabeça de vocês. Porque, pô, André, você está falando de finanças, né? E aí, bote amor nas minhas palavras, na sua crença, entenda o Deus que você acredita na sua crença, tá certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você se acha um investidor, mas não tem um propósito, você não sabe por que está fazendo aquilo, me desculpe, mas não vai funcionar, não vai mesmo. Por quê? Porque veja o que Efésios 6, de 5 a 8 nos fala. Sirva aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Lembra do servo lá, que ficou criticando o Senhor e por isso ele resolveu enterrar? Se a gente não entender que nós temos uma vida que já é um talento, que nós temos um trabalho que já é um talento, e com ideias criativas e inovadoras investir para que isso nos gere resultado, nós vamos viver todos os dias reclamando, acordando, chateando, dizendo que estamos recebendo pouco, dizendo que a gente não consegue evoluir, que não tem promoção, que não consegue crescer na carreira, que a empresa não valoriza. E, na verdade, o que é que a gente aprendeu aqui? É a ausência de ideia que gera falta de dinheiro. E não a falta de dinheiro gera falta de ideias. Tá? Lá Lucas 16:11 fala o seguinte, ó: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio, olhe que sabedoria, Lucas 16:11. Se vocês não forem dignos de confiança, boa noite Nanda, em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não é capaz de gerir muito bem o dinheiro que você tem, como você vai gerir o dinheiro do outro? Como é que você é capaz de dar opinião na vida dos outros? Ou se você até faz isso no dinheiro da sua empresa, porque senão você vai demitido. Por que você não usa a mesma regra para a sua vida? Se eu não poupar todo mês, eu não vou comer hambúrguer esse mês. Se eu não economizar todo mês energia, eu não vou gastar com festa. Se eu não economizar, eu não vou na balada. Por que você não cria essa regra com você? Porque você se sabota. Mas você segue a regra da empresa, porque senão você é demitido. Então, volta a repetir, né? Se você não aprender que primeiro você tem que fazer aquilo que você quer fazer com o outro, com você mesmo, você não terá uma vida de prosperidade. Boa noite, Lua. E, por fim, quais são as contribuições, as lições que a gente pode extrair a partir de tudo que nós falamos, tá? Tal como a parábola da semeadura, nós precisamos, e aqui a gente apresentou a parábola do talento também, nós precisamos trabalhar para que nós consigamos colher, sem sabedoria para decidir qual tipo de investimento, em alocar os nossos recursos, nós não vamos colher absolutamente nada. Segundo, lembre-se que você só vai ter retorno em investimentos que você realizou. Ficar sentado contando os seus problemas para as pessoas se sensibilizar, para você tentar conseguir algum retorno, não vai gerar retorno nenhum. Pelo contrário, vai atrasar sua vida. Aprendi isso vivendo. Terceiro, devemos deixar o dinheiro parado e pronto? Não. A gente deve continuar trabalhando para que o recurso possa se multiplicar.
Então, não é porque eu tenho um dinheiro de 500 mil reais numa conta que deixei, não. Você tem que continuar investindo para que aquilo se multiplique, né? Segundo, devemos aprender a trabalhar com dinheiro para fazer mais dinheiro, né? Um talento naquela época valeria milhões, eu já falei para vocês, né? Mas saber onde colocar o talento faz toda a diferença. Essa é a questão, tá? Saber o que fazer, a ideia e não ter. Terceiro, uma pessoa sem conhecimento em investimentos, né? Ela terá grande dificuldade de conseguir evoluir nas suas finanças, tá? Esse exemplo mesmo do homem que colocou, né? Enterrou o talento. Ele não tinha ideia na cabeça. Essa é a grande diferença dele para os dois primeiros. O primeiro já tinha ideia pronta. O cara deu talento, ele foi lá e multiplicou. O segundo já tinha ideia pronta, ele já deu talento. O terceiro ficou preocupado em julgar o homem rico e não tinha ideia nenhuma. Enterrou. Tá? Então, é preciso que a gente dedique tempo para lapidar os nossos talentos. Tá? E aí uma coisa muito importante, os resultados dos seus investimentos, ele vai depender do seu nível de conhecimento, habilidade e principalmente conhecimento da palavra de Deus, tá? Quem tem hoje Deus, quem tem hoje Cristo, tem o homem rico que naquela época deu os talentos para 3 homens e que aquele que multiplicou teve a sua valorização devida e aquele que enterrou foi tido como uma pessoa insensata, não sábio, que perdeu o tempo e os recursos. Então, quem é você nesta fila de investidor? Quem é você com os talentos que Deus te deu? Você é aquele que enterrou o talento ou aquele que vai multiplicar a partir de amanhã o seu talento? Tá? Nós estamos aqui falando de investimentos no mercado financeiro, nós colocamos dinheiro no banco, mas esse dinheiro é nosso, fruto do nosso trabalho. Volto a repetir. E o talento que Deus nos deu? Onde é que você está investindo o talento que Deus te deu? Por que você não está multiplicando o talento que Deus te deu? Se você tem tanto talento, por que você não está prosperando com o talento que Deus te deu? Você tem escolhido ativos férteis para investir o seu talento? Sua diversificação é em Cristo ou é pautada em orientações humanas? Você está investindo o seu tempo, sua inteligência na empresa que escolheu estar insatisfeita porque é mais cômodo, é mais fácil, em detrimento de criar o seu próprio negócio? Talvez isso faça sentido para você, porque vai dar mais trabalho e vai exigir de você a ideia necessária para gerar os múltiplos resultados esperados que um investimento que gera benefício futuro pode gerar. Para finalizar, tem um concurso no IFBA que chama-se Uma Ideia na Cabeça, uma Inovação na Mão. Pergunto a vocês que ficaram até aqui, às 22h23, qual é a ideia que está na sua cabeça que vai transformar a sua vida com uma inovação na mão? Fica aí a reflexão para vocês nessa noite, tá certo? Queria agradecer a presença de todos vocês que participaram, os que ficaram tímidos, espero que tenha feito sentido para vocês. Peço a vocês que curtam, compartilhem. Além de me seguir aqui no Instagram, @André_Rocha.oficial. Me segue lá também no YouTube. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre provérbios. Na sequência vem Eclesiastes, depois vai vir Daniel. Já tem 6 vídeos sobre provérbios lá no YouTube. Ineditíssimo para vocês assistirem. E toda noite eu estou gravando ao vivo. Muito provavelmente ainda hoje, em torno das 11 horas, deve sair mais um vídeo ao vivo. Então, queria convidar vocês a se inscreverem no meu canal no YouTube, que é @André_Rocha.oficial. Minha meta no YouTube é chegar a 1000 inscritos até junho. E aqui no Instagram eu preciso bater pelo menos 2000 inscritos aí até junho. Então, conto com a ajuda de vocês.
para divulgar para amigos, colegas, familiares. Já pega aqui, já curte, já manda lá para os colegas. Chama todo mundo, porque toda quarta-feira temos live aqui no Instagram falando sobre finanças, Deus, espiritualidade do dinheiro e estratégias para a gente ter uma vida financeira saudável, tá certo? Então queria agradecer a presença de todos, desejo a todos uma excelente noite e até a próxima live, que é na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.